Se você está tentando algum processo seletivo para estudar no exterior, você com certeza já ouviu falar dela. A prova de proficiência em inglês. E se você já ouviu falar em prova de proficiência de inglês, você com certeza já ouviu falar no TOEFL. Aqui no Partiu Intercâmbio mesmo, a gente tem um monte de conteúdo sobre o TOEFL, especialmente, falando do TOEFL IBT, o TOEFL ITP e o TOEFL Essentials. Eu sou a Bruna Passos Amaral do Partiu Intercâmbio e nesse vídeo de hoje a gente vai tirar as dúvidas de vocês de vez. Sim, a gente vai explicar quais são as diferenças entre as 3 provas do TOEFL para que você entenda de uma vez por todas qual é a melhor prova para as suas necessidades. E esse vídeo é patrocinado pela ETS, a empresa criadora do TOEFL, o que deixa o meu coração assim quentinho, porque afinal de contas é muito bacana saber que eles confiam na gente para trazer esse conteúdo transparente, explicativo, com tudo o que vocês precisam saber sobre essa prova que é indispensável para quem quer estudar ou trabalhar fora do Brasil. Para começar, eu vou falar do TOEFL IBT, que é uma prova que você faz no computador e ela é a prova mais conhecida, mais aceita e mais realizada no mundo. Até 2020, essa prova só podia ser feita nos centros de teste da ETS, mas a partir de 2020, o TOEFL IBT ganhou uma versão para ser feita em casa, no conforto do seu lar, que é o TOEFL IBT Home Edition. O TOEFL feito em casa é exatamente igual ao TOEFL aplicado nos centros de testes. A única diferença é que você faz a prova na sua casa, no seu computador, e você aí é monitorado por um inspetor humano durante toda a prova. O TOEFL IBT é completo em termos de avaliação e por conta disso ele contempla aí as 4 habilidades. Eu tô falando do reading, do writing, do listening e do speaking. Ele também é uma prova com um foco muito mais acadêmico e por conta disso é uma prova longa. Ela leva cerca de 3 horas e meia e tem um intervalinho de 10 minutos aí para que você possa ou ir no banheiro, ou tomar uma água, ou só dar uma descansada aí no seu cérebro durante a prova. Aqui no Partiu Intercâmbio a gente tem um vídeo completíssimo explicando quanto tempo você tem para cada uma das sessões e dissecando o TOEFL IBT completo para você saber o que esperar dessa prova. É só clicar aqui em cima ou ali no link da descrição para conferir. No TOEFL IBT você recebe 5 pontuações, uma para cada uma das habilidades e também uma pontuação geral. E essa pontuação tem diferentes níveis de proficiência. Então, ao olhar o seu score, você tem como saber, em qual nível você está em cada uma das habilidades. Uma das principais finalidades do TOEFL IBT é avaliar o candidato em termos acadêmicos, Como eu falei antes, essa é uma prova que muitas universidades usam para entender se aquele candidato tem o nível de inglês mínimo para poder acompanhar um curso de nível universitário. Além de ser aceito em todas as universidades dos Estados Unidos, o TOEFL IBT também é aceito numa porção de outros países como Canadá, Reino Unido, Alemanha e diversos países da Ásia. Além disso, também 100% das universidades da Austrália e da Nova Zelândia também aceitam o TOEFL IBT. Então não é à toa que essa é a prova de proficiência de inglês mais aceita do mundo. O TOEFL IBT custa $215 e esse valor é o mesmo tanto para a prova feita em casa quanto para a prova feita num centro de teste da ETS. Vale lembrar que esse valor da prova também dá direito que você envie a sua nota pela ETS para 4 universidades. A prova tem uma validade de 2 anos, então ela é recomendada para quem quer uma prova de proficiência de inglês amplamente aceita pelas melhores universidades do mundo. Mas a gente recomenda que você faça essa prova quando você tem um objetivo claro em mente, porque como o investimento nela, tanto de tempo de estudo quanto financeiro, é maior, então é importante que você também tire o maior benefício de ter investido nessa prova. Se você quiser saber mais sobre essa prova e também detalhes importantes para quem vai fazer a versão em casa do TOEFL IBT, então clica nos links que eu vou deixar ali na descrição para vocês. Lá tem bastante material para que vocês possam ver antes de fazer a prova,
para entender aí o que vai esperar vocês na hora de fazer o TOEFL IBT, seja num centro de testes ou em casa. Mas então, agora vamos falar da prova do TOEFL Essentials. Essa é uma prova mais curta, com um valor mais acessível e um formato inovador. A prova do TOEFL Essentials custa $100, ou seja, ela custa menos da metade do valor da prova do TOEFL IBT. Além disso, o TOEFL Essentials não é voltado apenas para o mundo acadêmico, por isso que a prova tem a metade do seu conteúdo voltado para um inglês mais acadêmico e a outra metade do seu conteúdo voltado para um inglês mais geral. O TOEFL Essentials também inclui uma variedade maior de sotaques para dar um caráter mais global para a prova. O TOEFL Essentials avalia as mesmas habilidades que o TOEFL IBT. Então, nessa prova você também vai ter speaking, reading, writing e listening. Mas a grande diferença é que essa prova foi criada para ser uma prova mais amigável. Isso significa que a prova vai se adaptando ao seu nível de inglês, o que significa que ela vai indo do nível A1 até o nível C2. Então, se você vai receber muitas questões do nível A1 ou do nível C2, é uma coisa que vai ir acontecendo dependendo do seu desempenho durante a prova. O que cá entre nós acaba sendo uma boa sensação em termos de experiência do usuário durante a prova, porque afinal de contas, se a prova vai se adaptando ao nível que você já tem, isso tira um pouco, né, daquela sensação de nervosismo durante a prova, o que acaba sendo muito bacana para quem tá ali fazendo o TOEFL Essentials. Um outro detalhe importante é que essa prova tem só 1h30 de duração. Nesse vídeo aqui do Partiu Intercâmbio, eu dissequei o TOEFL Essentials e dei todas as dicas e falei também, né, quanto tempo tem em cada uma das sessões da prova. Então clica aqui para assistir, para entender aí como essa prova funciona e saber o que você tem que esperar dela. No TOEFL Essentials, assim como no TOEFL IBT, você já vê a sua nota não oficial do listening e do reading, o que já te dá ali uma ideia de como deve se sair o seu score final. A pontuação do TOEFL Essentials também fica disponível depois de 6 dias da realização da sua prova. E a lista oficial de universidades que aceitam o TOEFL Essentials já foi divulgada e inclui grandes nomes aí como universidades como o MIT, Stanford, Purdue University, além de diversas outras instituições na Europa, no Canadá e também na Ásia. A lista completa vocês podem ver no site da ETS. Eu deixei o link oficial ali para vocês na descrição do vídeo. E a dica é conferir esse link com frequência, porque toda semana entram novas universidades que aceitam essa prova. Outra vantagem bem legal do TOEFL Essentials, além do valor, é que essa também é uma prova em que você tem envios ilimitados do seu score para universidades. A prova do TOEFL Essentials é realizada somente de forma online, então você vai fazer essa prova do conforto da sua casa. Ela utiliza a mesma tecnologia e plataforma do TOEFL Home Edition. Uma coisa bem interessante sobre o TOEFL Essentials é que o score de todas as suas notas nas diferentes habilidades já vem dentro do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, ou CEFR em inglês. Por conta disso, o TOEFL Essentials é uma ótima opção mundialmente reconhecida para quem quer aí demonstrar mesmo a sua habilidade em cada uma das habilidades avaliadas pela prova, inclusive em situações aí como para o mercado de trabalho e no seu currículo, porque aí você vai poder botar aí, né, qual o nível que você tem em cada uma das competências e dizer que essa avaliação saiu da prova do TOEFL. E por último, a gente vai falar do TOEFL ITP. Essa é uma prova com conteúdo e habilidades diferentes das outras duas, porque nessa prova você não vai ser avaliado quanto à sua produção escrita e nem quanto à sua produção oral. A prova tem 2 níveis diferentes e a gente já falou muito bem de todos eles e o tipo de questão que aparece nessa prova num post que tá ali no Partiu Intercâmbio. O link vai ficar para vocês ali embaixo. Essa versão do TOEFL é muito utilizada em geral por instituições como escolas ou universidades que querem verificar internamente qual é o nível de proficiência dos estudantes.
Ou seja, embora o TOEFL ITP seja considerado válido e seja até aplicado por diversas universidades, ele em geral não é a melhor opção para quem quer aí aumentar o seu leque e fazer candidaturas para estudar em universidades no exterior. Isso é porque, como essa prova não possui todas as 4 habilidades, a aceitação dela para universidades no exterior para fazer cursos de longa duração, como graduação, mestrado ou doutorado, acaba sendo bem baixa. No Brasil, o TOEFL ITP ficou muito conhecido durante o programa Ciências Sem Fronteiras, porque durante o CSF, o TOEFL ITP era aplicado gratuitamente por diversas universidades no Brasil e valia como comprovante de proficiência para que os alunos pudessem se candidatar para o programa de intercâmbio do governo brasileiro. Com o fim do programa, não existe mais a possibilidade de fazer a prova gratuitamente. Aproveitando para falar, né, saudades desse programa que deu tanta oportunidade para que tantos estudantes brasileiros pudessem ir para o exterior, trocar experiências, aprender um bando de coisas e depois, né, retornar para o Brasil para criar aí mais conhecimento, melhorar as nossas universidades, né? Saudades Ciências Sem Fronteiras, saudades investimentos em educação e ciência. O preço do TOEFL ITP, em geral, varia dependendo de onde você vai fazer a prova, mas no Brasil, normalmente, ele custa em torno de R$520. É isso, gente. Agora vocês já sabem o básico sobre cada uma dessas provas e para quem elas são indicadas. Para saber mais informações sobre cada uma dessas modalidades, é só clicar no link que tá ali na descrição. A gente tem uma porção de conteúdo muito bacana explicando todas essas provas e se você quiser, né, marcar aí o seu TOEFL também, clica no link que tá ali embaixo, que tem o link direto para você aí marcar a sua prova, seja do TOEFL IBT, seja do TOEFL Essentials. Qualquer dúvida extra, deixa aqui nos comentários que eu respondo todinhos eles. Então, boa sorte na sua prova de proficiência e até o próximo vídeo.